Antes de iniciar a solenidade, convidamos a todos a ocuparem seus lugares e, por gentileza, mantenham os telefones celulares no modo silencioso. Este evento segue a Instrução Normativa número 103, de 20 de agosto de 2024, que institui o Programa de Acessibilidade e Inclusão do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, é inclusiva, contando com a tradução em Libras, língua brasileira de sinais, autodescrição e com a linguagem simples que recomenda ao cerimonial evitar sempre que possível formalidades excessivas, assim como dispensa a menção aos nomes das autoridades representantes e presentes pelos integrantes da mesa, dispositivos de honra já nominados pelo cerimonial. Será conduzida por mim, Odonildo Dantas, tenho 1,78 m, cabelos grisalhos, preto, terno bege, gravata cinza. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos para esta solenidade de instalação da Central de Regulação de Vagas, um marco histórico para o sistema prisional da Paraíba, promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, com o Governo do Estado e Conselho Nacional de Justiça. Abrindo este evento, teremos agora a apresentação cultural com a peça Pena Justa, o encontro da ADPF 347. A diretora da peça é a professora Germana Dália. Essa peça faz parte do projeto Movimente, da ala LGBT da Unidade Prisional Silvio Porto. Do sistema prisional, ou seja, o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 347, ou a DPF 347. Um marco que exigiu mais do que indignação, exigiu ação. Aqui dentro a gente sente na pele. Falta espaço, Falta saúde, falta oportunidade, mas não falta vontade de mudar. Mas as mudanças não devem partir tão somente das pessoas privadas de liberdade, mas de todo o sistema prisional brasileiro. Bom dia, doutor Heber. Bom dia, doutora Andréa. Bom dia, doutor Lucena. Bom dia, doutora Andréa. Essas nossas vidas todos os dias. Ilhas de processos, audiências intermináveis. A ADPF 347 nos lembra que não basta decidir sobre a liberdade, precisamos transformar o sistema. Exatamente, doutora Andréa. No programa Pena Justa, o Ministério Público está aqui para garantir que as penas sejam cumpridas com sujeitamento. Nem penas além do respeito, nem liberdade sem responsabilidade. É nosso compromisso com a justiça que protege e respeita a sociedade. O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária. Como enfrentar esse desafio diante dessa sobrecarga? Com tecnologia. O CEU é uma das ferramentas utilizadas para a superação do SCI. Agiliza a tramitação dos processos e assegura os direitos sem burocracia.
garante o cumprimento de leis de execuções penais, produzindo um sistema mais eficiente e garantindo um sistema mais humano. É isso mesmo, doutora Andréa. Para cada processo, há uma pessoa, há uma história. O meu trabalho é lutar para que a lei seja cumprida e que ninguém seja esquecido. Mas precisamos de mais condições, mais acesso e mais estrutura. Ufa! Haja trabalho, hein, doutores? É sim. Porém, a vara das execuções penais não está só. A DPF 347 determina a participação do Poder Executivo, de parcerias institucionais e a sociedade civil. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu aprendi no sistema. Ninguém faz nada sozinho. Mas é preciso de um plano. Afinal, quem constrói esse plano? O Comitê de Políticas Penais. Desculpe a interrupção, cara colega. Na Paraíba, construímos o Plano Estadual Pena Justa, com base na ADPF 347, mas esse plano não foi escrito em gabinete. Não é mesmo, doutor Roberto Dias? Exatamente, Dulce. Fomos incansavelmente até as unidades prisionais, realizamos oficinas e ouvimos as pessoas privadas de liberdade. Familiares, defensores, magistrado, sociedade E civil. os policiais penais. Cada voz nos ajudou a definir metas para reduzir a superlotação e ampliar alternativas penais, garantir educação, saúde, trabalho e dignidade. E aqui está presente um diretor dessas unidades visitadas, Gilberto Rios, que não nos deixa mentir. Bom dia, doutor. Isso mesmo, doutor Roberto. Doutora Dulce, nós só temos a ganhar com um direcionamento adequado para cada um do nosso reeducando. Inclusive nós da penitenciária Silvio Porto abraçamos a ADPF 347. Assim como abraçou movimento, não é mesmo, Isso Gilberto? mesmo, professor Germano. O movimento é uma dessas ações inclusiva, pois ela é voltada para o público LGBTQIAP+. Aqui já fizemos um pouco de tudo, dança junina, peça teatral e até cordel produzido por elas mesmas. Vem cá, Paloma, dá uma palhinha para nós, por gentileza. Sim, professora Germana. Muito obrigada. Vale salientar que esse cordel foi feito por todas nós, do lado LGBT, e demonstra um pouco dos nossos sentimentos. Nós aqui do LGBT precisamos... Calma. Nós aqui do LGBT precisamos de e vamos nos harmonizar. Junto com a direção, não temos o que reclamar. Temos também o Conselho da Comunidade, o Ambulatório TT e a VEP sempre a nos apoiar, para todas mudar. E junto com o movimento, as nossas mentes transformar. Uau, arrasou, hein, pessoal? Garota movimento! Vimos como atuam os poderes judiciário e executivo. E a sociedade civil, como se dá a sua participação? Através do Conselho da Comunidade. Bom dia a todos. O comitê é a ponte entre a sociedade civil e a execução de varas penais. Juntos, somos guardiões para que o plano Pena Justa venha realmente sair do papel. Nossa, como você cresceu, Mitch. Isso mesmo, Tiago. E nós, policiais penais, estamos no centro dessa mudança. Quero trabalhar com segurança, estrutura e respeito aos nossos direitos. Tanto o Conselho da Comunidade quanto a Polícia Penal são fundamentais na promoção de atividades que visam preparar os reeducandos e as reeducandas para retorno à sociedade. Mas o sistema só muda quando todos que devem fazer parte são valorizados. Sou negra e sou feliz e quero cumprir minha pena com dignidade. Quero que cada decisão tenha impacto real. Quero meios para defender direitos de forma plena. Quero o equilíbrio entre a aplicação dos direitos e das leis fundamentais. Sou gay e quero cumprir minha pena com dignidade. Sou negro e quero cumprir minha pena com dignidade. Quero que o plano avance e transforme o cárcere. Quero mais adequação das políticas públicas. Quero que a comunidade participe e fiscalize. Quero e preciso do sistema seguro para todos. Eu tenho um projeto voluntário com o público LGBTQIAP+, e quero mais unidades dentro da penitenciária. Sou mulher trans, negra e quero cumprir minha pena com dignidade. O Plano Estadual Pena Justa é um compromisso com direitos humanos, justiça racial e transformação estrutural. Mas ele só vive se for acompanhado, se for cobrado e se for apoiado. Cada um de vocês fazem parte deste pacto. Cada um das senhoras e dos senhores fazem parte deste pacto.
Justiça só é justiça quando é para todos. Pena justa é compromisso Com dignidade humana. Será que vai mudar mesmo? Será que vai mudar mesmo? Ou será que é só mais um papel? Será que é só mais um papel? Vai sim, já está mudando. Porque hoje estamos aqui, num evento nacional, apresentando a peça sobre a ADPF 347, mostrando a nossa arte, a nossa voz. Isso é parte da mudança. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. Mente! Para compor a mesa de honra desta solenidade, convidamos o desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF do CNJ. Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, supervisor do GMF. Promotor de Justiça Rodrigo Marques da Nóbrega, secretário-geral do Ministério Público da Paraíba. Representando o governador do estado da Paraíba, convidamos o procurador-geral adjunto da Paraíba, senhor Flávio José Costa de Lacerda. O doutor João Alves, secretário de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba. Representando a doutora Madalena Abrantes, defensora pública geral da Paraíba, convidamos o subdefensor, doutor Ricardo Barros. Convidamos ainda a doutora Maíse Parisi, diretora de Cidadania e Alternativas Penais da Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Convidamos, representando a OAB Paraíba, a vice-presidente, doutora Jane Milanês. Agradecemos a presença do secretário executivo de Segurança Pública, Dr. Lamarque Donato, ainda do Dr. Juiz Meales Melo, diretor do Fórum Cível da capital, e o Dr. Alexandre Targino, juiz presidente da AMPB, Associação dos Magistrados e Magistradas da Paraíba. Registramos e agradecemos a presença das autoridades presentes, de instituições e demais convidados que nos honram com sua participação neste evento. A presença de cada um é fundamental para o sucesso desta solenidade e demonstra o compromisso coletivo com o fortalecimento da justiça e da cidadania. Nesse momento, procederemos com a assinatura do ato normativo que institui a Central de Regulação de Vagas do Sistema Prisional. Convidamos para a assinatura o desembargador Fred Coutinho, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba.
E convidamos também o Dr. João Alves, secretário de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba. E nesse momento, daremos início aos pronunciamentos desta solenidade. Para uso da palavra, convido a doutora Maria Aparecida Sarmento Gadelha, juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba e coordenadora do GMF. Bom dia. Eu gostaria de pedir licença para dispensar a nominata, já antes registrada pelo cerimonial, para cumprimentar todas e todos os ilustres e as ilustres autoridades integrantes dessa mesa, das autoridades integrantes da mesa de honra, da plateia, na pessoa do desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Cumprimento também calorosamente todos os presentes, servidores, magistrados e magistradas, tanto do Poder Judiciário, servidores do Poder Executivo, familiares de reeducandos. Embora eu tenha feito um cumprimento informal, como assim determina inclusive o Conselho Nacional de Justiça, eu gostaria de fazer alguns cumprimentos especiais. Antes de mais nada, ao coral Vozes para a Liberdade e ao projeto Movimente, que através dos professores Sérgio e Germana nos brindaram esta manhã com o lindo trabalho dos nossos reeducandos. Nos alegraram nessa manhã e, antes de mais nada, nos mostraram a força e a capacidade dessas pessoas para estarem aqui junto conosco e para seguirem em frente, apesar de terem praticado infrações penais, mas nos mostram também a possibilidade de uma reversão, de uma nova vida, faltando tão somente nós ensejarmos todos os direitos dos quais eles precisam para conseguirem sair bem melhores do sistema prisional. Também gostaria de trazer um cumprimento especial a quem tão atenciosamente se deslocou à nossa Paraíba para prestigiar este momento tão ímpar. Dr. Luiz Geraldo Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Doutora Maese Parisi, acho que eu pronunciei certo, doutora? Diretora de Cidadania e Alternativas Penais da Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Dr. Lucas Miranda e doutora Jamile Carvalho, integrantes da valorosa e indispensável equipe do programa Fazendo Justiça, que inclusive nos brindarão amanhã e depois com um aperfeiçoamento, com treinamento acerca de alternativas penais, centrais de regulação de vagas. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela presença.
Senhoras e senhores, autoridades presentes, colegas magistrados e magistradas, representantes do Executivo e do Sistema de Justiça, servidores, servidoras, sociedade civil. Talvez muitos aqui não saibam, mas houve um tempo em que a Central de Regulação de Vagas era um sonho abraçado, atrevida e voluntariamente por pouquíssimos estados. Dentre os primeiros, Maranhão e Paraíba. Em sua gestão enquanto Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Frederico Coutinho lançou o desafio à então mesa diretora do Poder Judiciário e ao governo do Estado, que, sem titubear, o abraçaram. Enquanto Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, hoje supervisor do GMF, também não deixou por menos e pôs sua equipe a serviço dos avanços que culminaram neste momento. Hoje, a Central de Regulação de Vagas já não é mais proposta para adesão voluntária. Ao contrário, encontra-se inserida como uma das ações obrigatórias do Plano Pena Justa, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que o nosso sonho atrevido nos gerou protagonismo na efetivação da CRV. É com grande satisfação que participo desta solenidade, que marca um momento histórico para os poderes judiciário e executivo da Paraíba e para toda a sociedade. Hoje damos passos concretos na construção de um modelo mais racional, humano e eficiente de gestão da justiça penal. Na manhã de hoje, celebramos o ato normativo que institui a Central de Regulação de Vagas, que representa não apenas um avanço administrativo, mas, sobretudo, uma mudança de paradigma. A CRV segue metodologia nacional desenhada pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo critérios objetivos e transparentes para o uso das vagas prisionais, o que confere maior racionalidade ao sistema e fortalece a autoridade judicial na tomada de decisão. Mas é importante lembrar: o modelo que agora se inaugura no Estado nasce de uma experiência concreta, construída localmente, com a liderança do nosso grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e da Secretaria de Administração Penitenciária. Esse protagonismo local é motivo de orgulho e mostra como a Paraíba tem sabido transformar desafios em soluções inovadoras. À tarde, daremos continuidade a essa caminhada com a inauguração da Central Integrada de Alternativas Penais, a CIAP. Ela se articula diretamente com a CRV e reforça a rede de serviços voltadas à execução penal, oferecendo alternativas concretas à prisão e qualificando a tomada de decisão judicial. A CIAP cumpre um papel essencial: ampliar o leque de respostas estatais de forma proporcional e mais adequada ao perfil de cada caso, fortalecendo políticas públicas que reduzem a incidência e promovem a cidadania. Não se pode esquecer que o êxito de todas essas iniciativas depende, em grande medida, da articulação interinstitucional. O Poder Judiciário sozinho não poderia implementar tamanha transformação. É a cooperação com o Poder Executivo, com órgãos de segurança, com a Defensoria, o Ministério Público, com a sociedade civil, que garante a efetividade desse trabalho. Por isso, a criação de comissões executivas e a atuação da Câmara Temática da CRV no Comitê de Políticas Penais são passos fundamentais para manter um espaço permanente de diálogo, pactuação e acompanhamento. Essas ações se inserem no âmbito do Plano Pena Justa, como eu falei, que se consolida aqui na Paraíba com uma política pública de grande impacto social. A implantação da CRV e da CIAP são entregas concretas deste plano, que busca enfrentar de forma responsável e técnica os desafios do encarceramento em massa, assegurando direitos e promovendo eficiência. Senhoras e senhores, o que celebramos hoje não é apenas a inauguração de estruturas administrativas.
o que celebramos é a reafirmação de um compromisso com uma justiça penal moderna, racional e voltada ao respeito da dignidade da pessoa humana. É a demonstração de que, quando instituições caminham juntas, é possível transformar realidades. Muito obrigada. Registro a presença do desembargador Horácio Ferreira de Melo Júnior e, nesse momento, representando a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, convido o subdefensor Ricardo Barros. Boa tarde, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar a todos, saudando o nosso presidente, desembargador Fred, e dizer que a Defensoria Pública está engajada nesse projeto. A Defensoria Pública da Paraíba é a segunda Defensoria Pública no país a participar desse projeto desde o início. E temos uma Defensora Pública especialmente designada para tal fim, que participou de toda a programação até a presente data. Por isso, para falar com maior autoridade sobre o assunto, eu convido aqui, tomo a liberdade de convidar aqui a Defensora Pública, doutora Yara Bonazzoli, que está à frente pela Defensoria Pública desse evento. Doutora Yara, por favor. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa e que se encontram na plateia, na pessoa do desembargador Dr. Fred. Obrigada. E é uma satisfação imensa para a Defensoria Pública participar hoje da assinatura desse ato normativo. Foi muito falado já sobre o que é o Plano Pena Justa, sobre o que é a Central de Regulação de Vagas. E se eu pudesse definir com uma expressão o que estamos comemorando hoje, é o termo números clausus, que nada mais é do que uma vaga para um preso. Esse princípio, ele foi trazido da França, já era aplicado na França na década de 80 e foi incorporado pela doutrina brasileira, analogicamente, e a Defensoria Pública foi uma das primeiras instituições que buscou, de fato, aplicação concreta no nosso sistema prisional, para que os presídios brasileiros, que hoje encarceram a terceira maior população prisional do mundo, possam trazer mais dignidade, mais garantias para as pessoas que eles se encontram e, portanto, uma aplicação de pena também mais justa e mais efetiva. Então, a Paraíba foi o segundo estado no Brasil que abraçou esse projeto da Central de Regulação de Vagas. E depois de 2 anos de reuniões, a gente se encontra aqui finalmente assinando o ato normativo, nesse trabalho imenso que contou com a participação de todas as instituições e da sociedade civil organizada. Então, eu parabenizo o Judiciário Executivo por terem tido a coragem de abraçar esse projeto e que comece essa nova etapa. Obrigada. Senhoras e senhores, tem a palavra a doutora Maiesse Parisi, diretora de Cidadania e Alternativas Penais da Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom dia a todos e todas. Cumprimento os presentes nessa solenidade de assinatura do ato normativo
que alicerça a Central de Regulação de Vagas no estado da Paraíba, um divisor de águas para a política penal local, e nessa mesa de abertura, representada por uma das premissas basilares da regulação de vagas, a integração. Nesse sentido, gostaria de cumprimentar as autoridades aqui representadas pelo desembargador Frederico Martinho, da Nóbrega Coutinho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfredi, desembargador Carlos Beltrão, qual tive a oportunidade e a grata satisfação de conhecer na data de ontem, o doutor João Alves, secretário de Estado de Administração Penitenciária da Paraíba, que aproveito a oportunidade já para estender os agradecimentos pela acolhida cuidadosa. Através dos senhores, estendo os cumprimentos às demais autoridades aqui presentes, à sociedade civil, às pessoas privadas de liberdade que nos recepcionaram de forma extremamente carinhosa e cuidadosa, aos profissionais, servidores das unidades prisionais, servidores do sistema de justiça, profissionais que atuam direta e indiretamente na qualificação da política penal local. Hoje o Estado da Paraíba dá um passo importante na consolidação de uma política pública que rompe de forma concreta com os paradigmas ultrapassados da gestão prisional. A Central de Regulação de Vagas representa, sem dúvida, uma solução inovadora para um problema que é estrutural, histórico e urgente: o descontrole na ocupação das unidades prisionais, o que impacta diretamente a garantia de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade. Essa iniciativa integra o Plano Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, o Plano Pena Justa, elaborado de forma colaborativa pelo Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e que passa a orientar a política penal brasileira nos próximos anos. No âmbito do plano, a Central de Regulação de Vagas se apresenta como uma ferramenta estruturante para a racionalização da ocupação carcerária e a retomada do controle institucional sobre as prisões. Um compromisso ético-jurídico com o devido processo legal, com respeito às limitações materiais da punição e com o reconhecimento da excepcionalidade da pena privativa de liberdade. Nesse sentido, o Estado da Paraíba ocupa lugar de destaque no cenário nacional. A implantação da Central de Regulação de Vagas representa um marco histórico, um impulso ao reordenamento e à qualificação dos serviços penais locais. O enfrentamento ao estado de coisas inconstitucional é incompatível com o contexto de superlotação. Para uma vaga, uma pessoa. Essa é a essência inegociável da taxatividade. Sua implementação representa reconhecimento de que é preciso qualificar a governança do sistema penal, o ciclo penal completo, da porta de entrada à porta de saída. Para tanto, é indispensável a consolidação da política estadual de alternativas penais, materializada pelos serviços de atendimento à pessoa custodiada, os serviços APEC, no âmbito da audiência de custódia, e pelas centrais integradas de alternativas penais, as CIAPs, capilarizadas por todo o Estado, com equipes compostas, proporcionais, qualificadas, espaços físicos aparelhados e adequados às especificidades do público acompanhado e da natureza da atuação, ampliando e consolidando os modos de responsabilização penal alternativos ao cárcere. É indispensável a qualificação e a racionalização do uso da monitoração eletrônica de pessoas, com especial atenção aos grupos vulnerabilizados. Monitoração eletrônica não é panaceia, não é remédio para todos os males. É ferramenta subsidiária alternativa à prisão. Para tanto, reestruturar e aprimorar as centrais de monitoração eletrônica para o acompanhamento integral da pessoa monitorada,
por meio da composição proporcional de equipes multidisciplinares, com infraestrutura e espaços dignos, é estratégia fundamental para a operacionalidade da regulação de vagas. Não basta trocar as grades físicas por grades virtuais, se não transformarmos a lógica do acompanhamento. A engrenagem de regulação de vagas depende ainda da consolidação da política estadual de atenção às pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias, com ferramentas e metodologias para a qualificação da soltura, por meio do trabalho singular com as pessoas pré-egressas, a qualificação e a capilaridade dos serviços especializados de atenção às pessoas egressas, com destaque aos escritórios sociais, o aprimoramento das ações de empregabilidade e qualificação profissional, a formalização de parcerias com a rede socioassistencial dos municípios, além da articulação com as demais políticas públicas. E, por fim, o fomento à composição de redes de atenção às pessoas egressas do sistema prisional, as RAESPs. Tais ações, integradas e articuladas, têm o condão de contribuir para a reconstrução da vida em liberdade e ruptura de ciclos de criminalização e o redesenho de trajetórias. No âmbito da privação de liberdade, governar a capacidade de ocupação das unidades prisionais significa viabilizar prestação regular e efetiva de serviços essenciais previstos em lei. Sem o devido controle da ocupação, torna-se impossível assegurar direitos fundamentais, como acesso à saúde, à segurança, à alimentação adequada, à educação, além do acesso aos espaços mínimos de convivência e dignidade exigidos por lei. A Central de Regulação de Vagas, portanto, é o instrumento que materializa o dever do Estado de assegurar o funcionamento mínimo e regular das políticas públicas intramuros. Isso significa controlar a ocupação com base em critérios legais, transparentes e auditáveis, rompendo com práticas informais de acomodação e improviso. Essa jornada, contudo, não será percorrida de modo solitário. A Central de Regulação de Vagas nasce da atuação conjunta entre os poderes executivo e judiciário, com o apoio fundamental do Conselho Nacional de Justiça e a atuação ativa da Senapé. Mais do que uma cooperação institucional, trata-se de uma verdadeira corresponsabilização entre os poderes na gestão do acesso ao sistema prisional. É por meio dessa união de esforços que poderemos enfrentar e conter a expansão desenfreada do encarceramento, impondo limites claros e parâmetros racionais para a ocupação das unidades prisionais. A regulação da ocupação, além de restabelecer a legalidade, representa proteção concreta contra a proliferação de estruturas de controle informal das prisões. Ambientes superlotados e negligenciados favorecem poderes paralelos, que reproduzem formas ilegítimas de dominação e intensificam as dinâmicas de violência institucional. A ampliação da estrutura física por si só não resolve a raiz do problema. Trata-se de uma solução que, isoladamente, se mostra insuficiente para o enfrentamento das causas estruturais da superlotação. O momento atual exige, portanto, uma abordagem mais qualificada, capaz de articular o controle da ocupação com políticas de responsabilização mais justas e eficazes, promovendo o equilíbrio entre segurança, legalidade e o respeito aos direitos fundamentais. Vale salientar que regulação de vagas está diretamente relacionada à valorização dos servidores penais. São esses profissionais que garantem o funcionamento cotidiano das unidades, vivenciando as consequências da superlotação e os impactos na sua saúde física e mental. O excesso de pessoas privadas de liberdade sobrecarrega as equipes, eleva os níveis de estresse,
aumenta a exposição à situação de risco e dificulta o controle das rotinas, comprometendo o bem-estar e a segurança dos profissionais. É fundamental assegurar melhores condições de trabalho, reconhecimento e oportunidades de qualificação permanente. Garantir condições adequadas de ocupação é também resgatar a saúde, a dignidade e a valorização dos servidores que sustentam o funcionamento do sistema penal. Ao garantir que cada vaga corresponda a uma pessoa, a Paraíba inscreve um novo curso para a política penal no Estado. Este é um marco de transformação rumo à racionalidade e ao compromisso com os direitos humanos e fundamentais. Nesse sentido, em nome do Secretário Nacional de Políticas Penais, o Dr. André Garcia, e da Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais, afirmo o compromisso de seguir de mãos dadas com o Estado da Paraíba a cada fase desse importante desafio. Muito obrigada. Senhoras e senhores, tem a palavra o Dr. João Alves, secretário de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar a mesa. E o doutor Fred Coutinho, presidente do Tribunal de Justiça. Enquanto Poder Executivo, fundado no Estado Democrático de Direito, temos o dever inafastável de fomentar o avanço social com respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Ao lado do Poder Judiciário e das demais instituições do sistema de justiça, cabe-nos zelar para que nossas ações apontem para esse norte civilizatório, não apenas rechaçando desvios, mas, sobretudo, transformando o presente em direção ao futuro que almejamos. É nesse espírito que a Central de Regulação de Vagas surge como uma resposta concreta à grave problemática da superlotação do sistema carcerário. Sua implementação exige diálogo permanente entre Executivo, Judiciário e sociedade civil, a fim de que encontremos caminhos consistentes e soluções duradouras para os grandes desafios. A Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba reafirma seu total interesse e compromisso em avançar rumo à efetivação da Central de Regulação de Vagas, cuja missão é contribuir para a superação do estado de coisas inconstitucionais reconhecido no sistema prisional brasileiro pela ADPF 347. E aqui registro um dado de enorme relevância. A Paraíba é o primeiro estado brasileiro a entregar a Central de Regulação de Vagas dentro do Plano Nacional de Pena Justa. Oportunamente, quero lembrar que a Paraíba foi o primeiro estado a entregar a biometria, concluir a biometria, concluir e entregar. Foi o primeiro estado a concluir a CTC, Comissão Técnica de Classificação. Inclusive, nossas equipes se deslocaram para outros estados para implantar naqueles estados. E tudo isso, eu devo dizer que não é mérito meu, é mérito da equipe de policiais penais do estado da Paraíba, que são bastante comprometidos. Implantação da política de controle e ocupação das unidades prisionais. Isto não é apenas um marco administrativo, significa colocar em prática de forma pioneira uma política penal que busca racionalidade,
proporcionalidade na gestão efetiva das prisões. Importa sublinhar que este caminho não começa do zero. Ele é pavimentado pelo esforço de todos os profissionais que constroem diariamente os serviços penais. E aqui destaco de forma especial o trabalho do policial penal. Policiais penais comprometidos que cumprem a sua missão com amor, com dedicação, com respeito à dignidade da criatura que se encontra recolhida. E que exerce função essencial no contexto da execução da pena, não apenas com olhar para a segurança e para a disciplina, mas especialmente para a perspectiva de reinserção da pessoa privada de liberdade no seio social. A experiência acumulada desses profissionais, somada a iniciativas já consolidadas em serviços como a APEC, as Centrais de Monitoramento Eletrônico, a Central de Alternativas Penais e os escritórios sociais, cria as bases sólidas para as quais a Central de Regulação de Vagas se ergue. Quero aqui fazer um parêntese para dizer da nossa alegria, a nossa satisfação, doutor Fred, em trabalhar com a doutora Andréa, juíza da execução penal da capital, juíza que conhece profundamente não só os diretores de presídio, mas todos os policiais e todos os processos, inclusive que conhece várias das pessoas que estão reclusas. Juíza que não deixa atrasar um processo um dia. Quando os reeducandos vão conversar com o doutor, vão para a audiência com o doutor André, que ele alega qualquer dificuldade, ela diz, para você não ter, ela já dá o diagnóstico todinho de como está a vida carcerária dele, se tem direito, se não tem, e ainda diz, você só vai ter direito daqui a tantos meses. Então, isso nos fortalece, porque o doutor André tem nos dado uma contribuição importantíssima, tem dado credibilidade ao sistema prisional, inclusive essas duas apresentações que foram feitas aqui, elas só são possíveis pelo crédito que o doutor André tem dado aos reeducandos, pela confiança que o doutor André tem dado ao nosso sistema prisional, aos nossos policiais penais, de tirar essas criaturas da unidade prisional para treinar, inclusive em grandes eventos que já participamos. Por exemplo, um casamento que fizemos no Centro de Educação do Estado, com 30 e poucos casais. Então, aquela providência, aquele evento marcou o sistema penitenciário da Paraíba. E digo mais, quando estou em reunião em outros estados que contam esse feito, as pessoas ficam perguntando, não fugiu nenhum, não fugiu não. Não fugiu porque, primeiro, eles queriam casar e não queriam perder a confiança das autoridades, principalmente da justiça. E outro, porque eles precisavam voltar para completar a pena que lhe foi imposta. Então, ser o primeiro a entregar essa política dentro do programa Pena Justa mostra que a Paraíba tem compromisso real com a Constituição, com os direitos humanos e com a construção de um sistema prisional mais justo. Mais que uma ferramenta de gestão, a Central de Regulação de Vagas representa um marco de civilidade e racionalidade que permitirá enfrentar com firmeza e responsabilidade os excessos do encarceramento, abrir espaço para medidas alternativas quando cabíveis e assegurar que a pena privativa de liberdade seja aplicada dentro dos parâmetros constitucionais. É um compromisso que ultrapassa a formalidade institucional. É um chamado à construção coletiva. Só com diálogo, cooperação, coragem, conseguiremos transformar o presente e superar os desafios que marcam nosso sistema de justiça penal. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, ouviremos agora o promotor de justiça, Rodrigo Marques da Nóbrega, secretário-geral do Ministério Público da Paraíba. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Frederico, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Geraldo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nome de vossas excelências, eu quero cumprimentar a mesa e todas as autoridades que se fazem presentes, advogados, membros do Ministério Público, policiais penais, servidores do Poder Judiciário, desembargadores, enfim. Em nome de vocês, quebrando o protocolo, eu quero fazer essa saudação e dizer, doutor Luiz Fernando, desembargador Luiz Geraldo, que é sempre uma alegria recebê-lo na Paraíba. Todas as vezes que Vossa Excelência aqui comparece, traz uma semente do bem e nos ajuda a encontrar os melhores caminhos para a justiça e o nosso povo. Então, tê-lo conosco é sempre uma honra muito grande. E quero aqui, igualmente, em nome do Ministério Público, agradecer o convite formulado e dizer que é uma honra muito grande se fazer presente neste dia, em que se subscreverá o ato normativo da criação da Central de Regulação de Vagas. É uma data importante para todos nós. O Ministério Público se sente imensamente lisonjeado, doutor Andréa, de estar aqui presente e dizer: contem conosco. A nossa instituição está de braços abertos para sempre fazer parte de qualquer política estratégica que venha para melhorar a vida do nosso povo. Seja o povo extramuros, seja os nossos irmãos que estão por uma circunstância de vidas recolhidas a uma unidade carcerária. A apresentação do coral e da banda que se fez presente aqui há alguns instantes demonstrou que nós temos algo em comum: a virtude e a capacidade da superação. Estar em uma unidade carcerária é uma circunstância da vida. E o nosso desafio enquanto irmãos de sociedade é fazer com que os presos, palavra dura, reencontrem o caminho e o destino. Que o mais apenado deseja é reencontrar a liberdade e a família. E aqui, doutor Andréa é a expressão maior da celeridade, de que o preso quer uma justiça rápida, célere e eficiente. Então, estar aqui hoje nesse momento para falar sobre a regulação de vagas no sistema carcerário é um dia importante, porque se os presídios hoje têm uma superlotação carcerária é porque alguém falhou, e no passado todos nós falhamos em algum momento. E se aqui estamos, devemos sim, eminente representante do CNJ, dizer que aqui estamos porque o Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimento de preceito fundamental, disse aquilo que caberia talvez à nossa classe política dizer. É preciso olhar para o sistema carcerário com mais carinho, com dedicação, compreender que segurança pública ela é sistêmica. E é fundamental compreender que ela precisa de investimento, humanização e integração de todos nós. Esse é um desafio do Judiciário, do Ministério Público, da advocacia e também da sociedade. Integrando, nós vamos fazer com que possamos superar este desafio contemporâneo do sistema carcerário, encontrar o caminho para recuperar os nossos apenados e dizer que vamos deixar para gerações futuras um mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo atualmente. E o CNJ tem essa parcela de responsabilidade e de gratidão nossa. O Poder Judiciário da Paraíba também, na gestão do eminente desembargador Fred. Os advogados, a Secretaria de Administração Penitenciária, que faz um trabalho belíssimo também. E o Ministério Público se coloca aqui para dizer que se ombreiem todos vocês, estende as mãos para dizer estamos à disposição para colaborar com esse grande projeto. Meus cumprimentos, presidente, e sigamos em frente. Esse é o começo de uma caminhada difícil e que essa caminhada haverá de termos todos nós juntos, de mãos unidas, para superarmos e darmos a resposta que o nosso povo precisa. Muito obrigado.
E agora tem a palavra a doutora Jane Milanês, vice-presidente da OAB Paraíba. Bom dia a todos e todas. Aqui representando o presidente da OAB, o Dr. Arrisson Targino. Cumprimento então a mesa na pessoa do nosso presidente, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o Dr. Fred Coutinho, nosso secretário do Sistema Penitenciário, o Dr. João Alves, aos representantes do Ministério Público, CNJ, Ministério Público, Defensoria Pública, a magistratura. Cumprimento em nome da doutora Andréa, da doutora Conceição Marcicano, que via há pouco por aqui, e dizer para vocês que para a Ordem dos Advogados do Brasil é uma honra estar num momento como esse, onde a Paraíba, historicamente pioneira em várias ações efetivas, ações públicas efetivas, mais uma vez se mostra, não só dentro do sistema penitenciário, com mais uma ação efetiva pioneira, que é hoje a assinatura desse convênio, doutor Fred, que para nós da OAB, apesar de que muito aqui já foi falado sobre o plano da pena justa, sobre o próprio momento de hoje, mas para a gente o que de fato representa são aqueles dizeres que estão estampados na nossa fachada, onde a gente diz que nós da OAB, nós somos lá a Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos. E são com esses princípios, com esses preceitos, que a gente enxerga qualquer ação que tenha o objetivo de trazer para as pessoas dentro do sistema prisional, e não só aqueles que estão cumprindo suas penas, mas também toda a equipe de policiais penais. Aqui faço os cumprimentos em nome do diretor Gilberto, que via pouco, bem como do diretor Selva, que também via pouco por aqui. Aproveitando o cumprimento dos policiais penais, cumprimento a colega Leilane Soares, que representa para a gente também na advocacia o sistema de ressocialização dos apenados, que também já foi gestora de ordem. E por essa razão, aqui, falando em nome da OAB Paraíba, representando o presidente Arrisson Targino, para a gente a necessidade e a importância de discutir políticas públicas efetivas através da integração também dos poderes das instituições e de todos os órgãos. Dizer que a OAB da Paraíba, presidente Fred e secretário João, estará sempre ao lado, sempre que for chamado, até também quando não for, mas quando não é o caso, até porque a presidência do desembargador Fred tem sido realmente uma continuidade e um diferencial dessa integração, dessa parceria, e dizer que sempre que necessário estaremos, como possível, fazendo essa integração para que o sistema de justiça se aprimore, se aperfeiçoe e que a gente consiga aquele tão sonhado equilíbrio da balança social, como fizemos há pouco com aquele convênio da Justiça pela Paz em Casa, onde a gente disponibilizou um grupo de mulheres advogadas para atuar pro bono em favor de mulheres vítimas de violência doméstica, que foi um absoluto sucesso o programa e que tenho certeza que só vai se aprimorar. E é com esse objetivo de caminharmos para frente, de buscarmos a dignidade da pessoa humana, de buscarmos o equilíbrio da balança social e a garantia de todos os direitos humanos, que nós da OAB estaremos sempre em parceria com o Tribunal de Justiça, com o sistema executivo, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com a sociedade civil e todos e todas que conosco queiram, mas na verdade até devem andar de mãos dadas para o bem de todos e da efetivação da nossa cidadania. Obrigada. Ouviremos agora o desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, supervisor do GMF. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, desembargador Fred Coutinho, Dr. Lanfred, um grande amigo que vive, eu acho que há muitos anos, essa batalha, nesse trabalho gigantesco que presta aos estados, presta ao judiciário, presta àqueles que mais precisam nessa área tão sensível. A doutora Maes, que eu conheci ontem, bem-vinda a Paraíba e a todos, e quero cumprimentar os que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Eu, na verdade, fiz até uma escrita, mas confesso que ao ouvir a peça, ao assistir a peça,
do meu interior, eu sinceramente, tudo aquilo que está na peça traduz o que nós que estamos há tantos anos envolvidos com execução penal, com o sistema penitenciário, quem conhece, quem lá esteve, quem lá frequenta, percebe que tudo que foi dito naquela peça é realmente o que precisaria desde lá atrás que acontecesse. Eu, para os que não me conhecem, eu passei 3 anos na execução penal, eu sou juiz há 42 anos, 35 na área criminal, julgando processos no primeiro grau, depois em grau de recurso no tribunal há 14 anos, como desembargador Fred, e assim também lá esteve. E a gente sente, mas sente mesmo a dificuldade de muitos no reconhecimento dos seus direitos. Desembargador Fred, eu recebi aqui a relação das pessoas, eu sei que o tempo é curto, mas eu gosto de fazer justiça e dar o crédito a quem merece. Eu tenho aqui a ordem, a cronologia de tudo que vem acontecendo de 22 para cá, com o GMF, com as equipes de pessoas que lá transitam e fazem esse trabalho, se dedicam, têm compromisso. E quando eu vi aqui a relação do nosso GMF, a Comissão Executiva, primeiro eu vou agradecer a doutora Cidinha, que ela já falou aqui, até achei interessante que o defensor chamou a doutora Yara para vir falar. Pena que eu não possa chamar a doutora Cidinha, que ela já falou, porque ela é quem, na verdade, conduz como coordenadora, está no dia a dia, acompanhando, presente, com toda a equipe do GMF. E eu, infelizmente, não pude estar tão perto como gostaria, porque tive que me ausentar com a licença que precisei e depois umas férias. Mas aqui a composição, e eu quero fazer essa indicação, tem a doutora Cidinha, doutor Gustavo Lira, que é o juiz da Corregedoria, doutor Pedro Davi, que participa, doutor João Paulo, Emerson Paes, Císia Romeu, Ana Paula, Josinaldo Lucas, Alexandre Rodrigues. Aqui são várias pessoas de vários órgãos que têm dado as mãos e têm feito esse trabalho gigantesco, com esse compromisso inabalável de fazer com que aqui hoje está acontecendo tenha sido fruto de uma caminhada longa de muito sacrifício. Temos o Daniel Araújo, Arlean Ronaldo, Sadrionara Ribeiro, José Rinaldo Júnior, para citar alguns, e aqui citar o nosso presidente. Eu não vou falar porque eu sei que a fala dele será nesse sentido, de tudo lá atrás, como o doutor Lanfred falou, levantou numa reunião de corregedores e trouxe para si, com a grandeza do seu tamanho e da sua envergadura na área do direito, da área do tribunal, de assumir esse compromisso e estarmos aqui hoje por conta desse desafio, desembargador Fred. E eu tenho aqui todas as reuniões que foram realizadas desde 23, aí de estudo, eu não vou fazer a leitura porque é bem extenso, mas agradecer a todos que estão lá no dia a dia, na luta, nos auxiliando, nos dando subsídios para que a gente possa estar num dia como esse, hoje, depois de assistir aquela peça que retratou para mim um tempo que eu passei na execução penal de sacrifício, de luta, de dificuldades. Eram outros desafios, mas agora desafios que sempre se repetem são maiores. O doutor João Alves, que aqui está, eu conheço há muito tempo. Eu fiz aqui uma escrita rápida, porque quando soube do evento e desse ato importantíssimo para todos nós, isso me trouxe uma evocação do passado. Eu me senti como se estivesse em 2008. Eu estive na execução penal de 2008 a 2011, até ir para o tribunal. E para mim o que eu escrevi aqui permanece atual. Isso eu já dizia lá atrás, que o nosso sistema penitenciário, ele é um mundo à parte, e na verdade ele é, com sua própria escala de valores, linguagem, ele é hostil, complexo e impregnado de simbolismo. Eu falava isso em 2009, 2010,
porque era essa a realidade que eu vivia. Eu sempre fui de frequentar presídios, fazer audiências, montei salas de audiências em presídios, ouvi os presos, sentia as dificuldades naturais do próprio sistema, do executivo, participava das reuniões, sempre busquei tratá-los com a humanidade que todos nós precisamos, de olhar para o próximo e saber que quem está preso, ele vai ter que voltar para a sociedade, e bom que volte melhor, por uma circunstância ou outra que o colocou naquele local. E me recordo do doutor Douglas, que vou encontrá-lo agora no Maranhão, no encontro que vai ter de supervisores a partir de 9 de setembro. E vi que ele está na relação dos participantes, como o doutor Lanfredi também estará lá. Então, o que nós estamos a falar aqui é justamente dessa situação que já existe há muito tempo e que vem se prolongando no tempo, se prolongando dia a dia com as dificuldades naturais do próprio sistema. E uma grande parcela a gente tem que trazer para nós que somos do judiciário. Eu não posso, de forma alguma, falar sobre sistema prisional sem assumir, como judiciário, que nós temos uma grande parcela para a situação que hoje ele vive, ele se encontra, e que precisamos, todos nós juízes, os que atuam nessa área, que estão no dia a dia, que têm o poder de decisão, que saibam, que conheçam do que está decidindo e da realidade daquela pessoa que está sendo julgada e vai ser colocada naquele espaço. Então, para mim, além da emoção de ter assistido a peça, de estar participando desse momento, como juiz já de tantos anos, atuando nessa área, de participar como corregedor o ano passado, da assinatura do ato, junto com o presidente João Benedito, de estar aqui hoje, junto com o desembargador Fred, o nosso presidente, o precursor da ideia de trazer para cá esse desafio, que é um desafio gigantesco, nós todos sabemos disso. Mas, como se diz que a vida, ela, sem desafio, eu acho que perde uma boa parte, né, do valor que se dá, que se empresta às lutas que nós travamos. Então, esse desafio, além de gigantesco, além de complexo, porque realmente o é, mas, como foi dito aqui, eu não vou ler nem a peça que está aqui escrita, nós temos que fazer o que já foi dito muitas vezes. A gente tem aqui, são mais sócios, é dar as mãos. Todos os atores que aqui vieram, que assinaram, que participaram dos eixos, das discussões, que trouxeram contribuições valiosas, né? Todos os segmentos, eles precisam, e eu creio que essa é a sensação, esse é o sentimento, de que isso aqui não vai ser uma mera assinatura de um ato que está sendo realizado, concretizado hoje com algumas autoridades, e amanhã esse documento tão importante, tão destacado hoje, ele não seja totalmente cumprido, efetivado, e além do valor das ações. Então, para os senhores, eu me sinto honrado em estar no GMF, na supervisão, eu quero contribuir, a equipe também, eu aproveito para agradecer a doutora Tábata, que tem nos dado um suporte extremamente importante, a doutora Cidinha e a muitos que estão aqui presentes, a doutora Andréa. O que se disse dela e o que se diz dela é muito pouco em relação ao tudo que ela faz para o nosso sistema, junto com Carlos Neves, que é outro juiz de perfil espetacular para trabalhar nessa área. É uma área sensível, difícil, que tem que ter o coração para decidir. Naturalmente, com as regras, como se fala, com os códigos, com as regras do jogo, mas com o espírito de humanidade para enxergar que aquela pessoa que ali chegou, que ali está, ela tem, no mínimo, que ter seus direitos respeitados. Tem que se dar a ela a dignidade que precisa. Ela não vai, de forma alguma, reconhecer em qualquer autoridade, quando retornar à sociedade, se não tiver, ou se não houve a mínima atenção para o seu tempo de permanência ali por qualquer ato que tenha cometido, né, fora da lei. Então, esse espaço eu aproveito, presidente, para agradecer a Vossa Excelência, parabenizá-lo pela iniciativa, pelo compromisso que sempre tem e sempre terá, eu tenho certeza disso,
de contar com o tribunal, contar com o executivo, contar com o CNJ, com o Senapem, são parceiros, são importantíssimos demais para que a gente não permita que esse estado terrível que está aí, a gente com prisões superlotadas, com pessoas que não mal circulam no espaço que lhe é reservado, tratados como não seres humanos, quando são seres humanos, são pessoas que vão estar pelo tempo que seja, mas que retornem para a sociedade para que nós possamos tratá-los como pessoas humanas que são, como cidadãos que são. Então, que Deus permita que a gente tenha, nesse desafio que foi colocado às nossas mãos, a gente tenha a capacidade, a gente tenha a competência e, sobretudo, a vontade, né, a determinação de fazer com que, a partir de amanhã, daqui a 30 dias, quando nós lá fora, em outro estado, em outro evento, se falar que a Paraíba é protagonista, eu até esqueceria o protagonista. A gente tem compromisso e força de vontade e não tem medo de desafio. Muito obrigado. Senhoras e senhores, tem a palavra o desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do TMF do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos e a todas. Que alegria estar aqui em João Pessoa. Fazia tempo que eu não voltava aqui, Fred. Mas sempre quando eu faço, e a vontade de fazê-lo seria muito mais do que as chances que eu tenho e posso realmente voltar à Paraíba, mas é um pouco desse congraçamento, dessa oportunidade de celebrar a amizade, mas sobretudo reconhecer em cada um dos senhores e das senhoras esse estado maravilhoso de gente que faz, de gente que realiza, de gente que entrega, que acredita e que é exemplo. Então isso me traz uma série de satisfações, né? Sobretudo, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, a dizer, portanto, aqui bastante da minha alegria, né? De estar neste local, de dividir esse espaço com vocês e de conhecer cada vez mais a cultura, a história e, sobretudo, o brio, né? Do paraibano que realmente realiza e mostra toda a sua força para o país, um estado tão importante para o nosso país, estrategicamente tão importante, e que com atos como esse realmente se colocam dentro da política institucional do Brasil e mostram para o Brasil como deve ser feito. Portanto, Fred, queria dizer aqui do meu agradecimento pela acolhida desde os primeiros momentos aqui, não faz muitos, mas de que eu pisei em João Pessoa, revendo aqui a Carlos Beltrão, queridíssimo amigo, grande magistrado na execução penal, e que junto com você, Fred, né, mais o nosso corregedor Leandro, põe o nome da Paraíba realmente na prateleira alta do judiciário brasileiro, pela sua liderança, por aquilo que com tantos juízes dedicados e comprometidos fazem realmente desse judiciário um judiciário diferente porque pensa nas pessoas, porque pensa na justiça e realmente faz dessa sociedade uma sociedade melhor. Eu não posso aqui, portanto, deixar de esquecer queridíssima Andréia Arcoverde, né, amiga querida, né, para quem não sabe, né, na peça quando falaram do sistema de execução, a Andréia hoje é a mãe, digamos assim, do CEO aqui na Paraíba, né? Uma baita juíza de execução penal, junto com a Cidinha Gadelha, né, que é uma juíza também formidável, né, de grandes realizações. A Cidinha é aquela juíza que muitas vezes não está à vista, mas no bastidor é quem está resolvendo todos os problemas para que nós estejamos aqui nesse momento fazendo acontecer, né? Mas eu
aqui eu tenho tantas referências positivas a fazer, né? E aqui já quebrando todos os protocolos, viu, Rodrigo? Porque já era para eu estar falando e não consegui falar ainda, mas da gratidão, do reconhecimento a esses paraibanos que realmente fazem, né, por conta. Mas hoje aqui também a alegria de encontrar Meales aqui. Quanto tempo a gente não se via, Meales, né? E você também, um juiz, né, sem precedente, junto com Carlos Neves, com Jeremias, com Horácio, querido Horácio, enfim, todos esses juízes aqui que realmente me dão muita alegria de dizer eu sou juiz como vocês, né? Nós somos juízes por esse judiciário, né, que nós sempre estamos tentando construir algo melhor para a sociedade, para alcançar aqueles através dos quais as nossas decisões, ou para quem as nossas decisões têm que fazer algum sentido, né? E me perguntava um pouquinho antes de chegar aqui a esse auditório, por que a Paraíba, né? Acho que eu não preciso nem dizer por que a Paraíba, essa mesa aqui repleta, não de convidados, de protagonistas. Carlos, é isso mesmo, são protagonistas, né, que colocam a Paraíba realmente com esse grau de importância, sobretudo por essa interinstitucionalidade forte. Pode isso parecer para vocês sem sentido, ou que não tem razão alguma. Essa mesa, né, repleta neste diálogo aqui com o nosso querido secretário João Alves, né, com o nosso representante no Ministério Público, querido Rodrigo, né, o nosso executivo também, que é representado aqui pelo Flávio, né, a Defensoria Pública, né, com Yara, com Elizabeth, eu esqueci o nome do nosso amigo, com Ricardo, né, enfim, mostram aqui o que é a força, né, do Estado, o Estado presente, e é o Estado que ocupa esse espaço e faz a coisa acontecer. Esse é um pouco do sentido de uma central de regulação de vaga que já eu falo, se eu conseguir chegar até lá. Mas assim, de tanta alegria que eu tenho de dizer que nós deixamos de falar entre nós por tanto tempo e chegamos onde chegamos não à toa, porque cada um começou a viver dentro da sua caixinha, dentro do seu departamento, dentro do seu gabinete, não entendendo que esse é um problema de todos. É por isso que eu estou aqui junto com MAIES, né, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aquele vídeo, MAIES, está um pouquinho desatualizado, porque na verdade nós falávamos de uma realização do Conselho Nacional de Justiça e a CRV não é uma realização do Conselho Nacional de Justiça, é uma realização do Penajusta entre, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Conselho Nacional de Justiça. A dizer que nós só chegamos aqui porque todos nós nos sentamos à mesa e nos sentamos à mesa para conversar, para entender o problema e para buscar solução. Até porque essas soluções, muitas vezes fáceis, estéreis, que são vendidas para todos nós, na TV, no parlamento, no fórum, não estão dando conta, não estão resolvendo, não estão aplacando o nosso sentimento, a nossa angústia por segurança, por liberdade, por políticas. Porque isso está se resolvendo mal e nós continuamos investindo e seguindo investindo em fórmulas que não dão retorno. E é por isso que o Penajusta, ele é esse sendeiro, né, de esperança e de expectativa, e que eu fiquei realmente muito emocionado em ver numa peça tão bem articulada, elementarmente, no melhor sentido da palavra, tão retumbante, tão significativa, que conseguiu sintetizar, naqueles poucos momentos que aqui tiveram, tudo o que o Penajusta quer, deseja alcançar. Estou vendo a nossa querida narradora, como é que é o seu nome, querida? Germana, que maravilha, aquilo não é fácil fazer. Não é fácil, eu pediria você de se levantar, por favor, eu queria palmas para a Germana.
eu dizia para casa, eu fiquei arrepiado em ver aquela apresentação, a desenvoltura de todos. E ali não era uma representação, vocês entenderam bem o que eles disseram? Ali somos nós, é o que nós queremos, é o que nós desejamos, todas as vozes presentes. Aquilo é o Pena Justa, é exatamente o Pena Justa, é aquilo. Tomara que alguém tenha gravado isso. Estão gravando isso, será? Não a minha manifestação, aquela manifestação, poxa, que maravilha. Eu vou levar isso para Brasília e nós vamos levar isso para o resto do país. Claro, isso depende de uma série de outros fatores, mas isso tem que ser levado para todo o país nesse exemplo. Eu tive, não faz muito tempo, em Rondônia, e ali também um grupo teatral que surgiu dentro da unidade prisional. Fred, como o movimento, como movimente, peça da Broadway nenhuma fica atrás disso aqui. Nada. Eu não tô jogando aqui confete à toa. Eu estou dizendo, sabe por quê? Porque é a expressão que vem de dentro, do coração. E aquele é o grito muitas vezes oprimido. É o grito calado. Né? E é a invisibilidade se fazendo presente e mostrando, eu estou aqui, eu vivo, eu tenho respeito, eu exijo respeito. E isso me faz lembrar, Fred, eu nunca contei essa história para ninguém, eu vou contar. É uma história, inclusive, do meu ambiente pessoal. Né? Exatamente 2017, vamos lá, 7 anos atrás, acontecia talvez um dos últimos grandes ciclos de rebeliões nesse país. E vocês vão lembrar as rebeliões que aconteceram simultaneamente, Amazonas, Rio Grande do Norte, também Roraima, e cenas dantescas, aliás, que são as cenas do cotidiano de unidade prisional. Os policiais penais estão aqui, né? Talvez são os que mais estão expostos, são os que mais sofrem, por condições também de dignidade do trabalho que ninguém assegura, e ninguém nunca se preocupou com eles. Não estou dizendo aqui do carinho, né, em ver o João Alves falando dos seus policiais penais com orgulho. Não é o João Alves aqui o responsável por isso. A gente vê do compromisso e do engajamento do nosso secretário com a causa da Polícia Penal, mas eles também estão invisibilizados, né? Maese dizia muito bem isso. Eles também pedem, clamam por pena justa. Eles trabalham lá dentro e sofrem tanto quanto aquelas pessoas que nunca tiveram, talvez, oportunidade alguma de serem reconhecidas enquanto tal, como pessoas. Muitas vezes, essa pessoa vai ser credenciada pelo Estado pela primeira vez quando entra numa unidade penal, porque até então nunca teve essa oportunidade diante de uma escola, diante de um equipamento de saúde, diante de um equipamento de assistência social, e todos nós pagando os nossos impostos. Rodrigo, eu não estou fazendo aqui discurso político, eu sou avesso à política. Né? Fosse político, eu não estava no judiciário já há quase 30 anos. Mas aqui só para dizer que nos falta muita coisa. E o Pena Justa é aquilo que a gente quer fazer acontecer para o sistema prisional. Mas eu dizia então, há 7 anos atrás, eu, minha esposa, minha filha, tenho uma única filha, assistindo ao Jornal Nacional, aliás, o momento em que a família se reúne, né? Muitas vezes, ou ainda se reúne, não sei, né? Quando é possível se reunir, mas minha filha vendo tudo aquilo que acontecia e tentando compreender, né, o que era aquele estado de rebelião, aquelas cenas que se mostravam na TV, e ela perguntava para mim, papai, mas o que está acontecendo? Eu falei, as coisas não estão indo bem nesse lugar. Eu falei, mas não é onde o senhor trabalha? Eu falei, eu estou sempre ali. Porque ela me vê falar muito de presídio, ela me vê falar muito de preso, ela me vê falar muito de crime, ela me vê falar muito de, ainda que eu poupe isso muito à minha família, para que, né, essa aspereza da vida ela não traga, né, para o ambiente doméstico talvez a dor e a dificuldade e o desafio que representa tudo isso. Falei, pois eles ali estão, né, tentando superar as dificuldades que têm.
Aí ele falou, mas o que está acontecendo ali dentro? Né? E uma criança, hoje, felizmente, né, batendo a porta da faculdade, estou feliz em... A Bessa, minha esposa é farmacêutica e eu do direito, e ficava sempre uma disputa ali silenciosa, vai para onde? Qual será que ela vai... Que área ela vai se inclinar? E eu nunca falei nada para minha filha sobre onde ou para onde ela devia se ir, e ela agora, questão de 4, 5 meses atrás, falou, vou fazer a faculdade de Direito. Eu não sabia se eu abraçava, se eu cumprimentava ou se eu chorava, mas enfim, eu fiquei muito feliz, né? E eu até com uma risada irônica com a minha esposa, eu falei, olha, você tentou de tudo. E a minha esposa, ela foi militante, ela foi engajada, ela tentou levar a minha filha para as biológicas, mas não conseguiu. E a Sara, então, hoje ela está batendo a porta da faculdade para fazer o Direito, se Deus quiser, no ano que vem. Mas ela, então, ali, já com aquela... angústia, né? O que está acontecendo, vendo mortes, falavam em mortes, falavam em pessoas ali que estavam sendo torturadas e tudo mais. E ela então me perguntava, mas o que estava acontecendo? Eu falei, isso é um problema da superlotação. Ela falou, superlotação? O que é superlotação, pai? Aí eu enchi realmente assim o peito de ar para tentar explicar isso para ela. Eu falei, vamos tentar entender isso com o seu quarto. Quantas camas você tem no seu quarto? Ela falou, tem uma cama só. Certo. E nessa cama cabem quantas pessoas? Ela falou, cabe só eu. Tá, e quando vem a sua amiguinha aqui? A gente faz o quê? Não, colocamos um colchão no chão. E quantas pessoas, portanto, acomodam o seu quarto? Com o colchão no chão, 2 pessoas. Tá, vamos tentar então entender o que é essa superlotação que eles estão vivendo lá dentro do presídio. Num quarto como o seu, tem 15 pessoas. Mas ela falou, para quantas camas? Eu falei, para 2 ou 3 ou 4 camas no máximo. Ela falou, mas não cabe. Aquela obviedade da criança, quando ela praticamente ela te desafia com uma constatação tão óbvia, tão elementar, mas não cabe. Eu falei, pois é, não cabe, é por isso que eles estão fazendo essa ação, é por isso que eles estão tomando ou tendo esta reação. E ela vira para mim assim, na sequência, e fala assim, mas não tem lei? Porque ela vê toda hora o pai falando de lei, o pai falando de crime, o pai falando de execução, o pai falando de cumprimento. Eu falei, pois é, filha, tem lei sim. E ela rebate assim, de pronto, ela falou, e você não é juiz para fazer cumprir a lei? E eu fui ficando cada vez, a cada indagação dela, eu fui diminuindo, quase que praticamente desaparecendo na sala, né? Porque com 3 considerações absolutamente elementares, ela matou o problema. De que a superlotação, dada pela quantidade de pessoas para além daquele espaço, gerava uma situação de revolta, que era contrária à lei, e que havia, portanto, autoridades que não tomavam medidas para que aquilo fosse resolvido. Uma criança de 10 anos. Nós convivemos aqui 30, 40 anos, né, nessa trajetória toda, nós convivemos com esse problema com uma tendência a normalizá-lo e a entender que está tudo bem, está tudo ótimo e vamos seguir a vida. É por isso que a gente chega num estado de coisa incondicional. É por isso que isso não faz sentido. É por isso que a conta não fecha. E as soluções, Rodrigo? Quais são as soluções? Constrói mais presídio. Como se isso fosse fácil. Como se você tivesse dinheiro sobrando e tivesse que fazer aquilo se realizar. Vejam que construir e apostar, seguir no investimento, muitas vezes em presídio, e aqui não está um abolicionista. Eu não defendo o abolicionismo no sentido, abram-se as grades e todos saiam dali. Não. Nós temos as regras para serem cumpridas, nós temos as prisões para serem ocupadas, mas nos limites daquilo que
ou para aquilo que elas estão presentes. O excesso ou o excedente é porque alguma coisa está indo mal. Seja por uma criminalidade acentuada, seja porque todas as apostas estão sendo feitas na prisão. Ou seja, esse sistema, ele não está funcionando adequadamente. E o pena justa, quando o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, chega, portanto, à constatação de um estado inconstitucional de coisas, ou seja, está tudo funcionando à margem da lei, o Supremo faz portanto, chega a essa conclusão. O que o Supremo está querendo com o pena justa é: vamos sentar, vamos discutir, vamos entender o problema e vamos pensar novas soluções para ele. E aqui a solução de que a gente está tratando, Fred, não é uma solução heterodoxa, não é uma solução sobrenatural, é algo que a gente já pratica. Vagas no sistema prisional são recursos escassos, não dá para colocar todo mundo que a gente quer, nem que eu queira. Mas a incapacidade do Estado de administrar, de gerir esse espaço, ela não pode nos permitir a conclusão de que colocar mais gente do que cabe lá dentro é algo natural ou admitido. Se a gente não faz isso nem para leito hospitalar, nem para classe, nem para sala de aula em ambientes escolares, por que só lá a gente tem que aceitar esse tipo de coisa? Não é entender também que o fato de nós apostarmos na prisão recorrentemente, isso também não invisibiliza uma série de outras estruturas, equipamentos que a gente deixa de investir e que podem dar, sobretudo, bons resultados também para uma política criminal saudável e bem ajustada para o Estado brasileiro? Hoje nós vamos à tarde inaugurar um equipamento importantíssimo, a Central de alternativas penais, que justamente vem o quê? Até hoje nunca ganharam espaço como deveriam, ou consistência como elas devem se manifestar. Por quê? Porque a gente só tem a nossa modulação na prisão. É prisão, esquecendo que tem todo um leque, todo um mosaico de soluções sobre os quais a gente não investe. Então, que bom hoje, Fred, aqui na Paraíba. A Paraíba não é a segunda, é a primeira. E é a primeira por causa da liderança de Fred Coutinho, porque o Fred, naquela reunião de São Luís, no Maranhão, quando São Luís, no Maranhão, reivindicava que o piloto dessa experiência lá, extremamente exitosa, desmistificando todo tipo de consideração equivocada que é feito sobre o assunto. Vai aumentar o número de crimes, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo isso caiu por terra depois com as evidências que vieram do modelo ali implantado no Maranhão. Mas naquele exato momento, naquela ocasião e naquele ensejo, né, como a nossa querida Cidinha diz, sonho atrevido, ousado, audacioso. Por quê? Porque tem uma hora que a gente tem que chegar e falar, basta! E a gente tem que enveredar por um outro caminho, por novas soluções. E aqui, portanto, na verdade, nós temos a grande chance de reescrever a história que o Carlos bem disse, né, e trazendo um pouco dessa sua trajetória profissional, essa história da qual nós fazemos parte hoje, buscando justamente o quê? Esse sistema prisional que faça sentido. Se é um sistema, tem que tudo funcionar, tem que tudo estar ligado, tem que tudo estar relacionado. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver conosco, com nós todos. Porque é o produto daquilo que se pratica lá dentro que depois vai ter conosco lá fora. Então a Central de Regulação de Vaga, que não é um prédio
que não é uma estrutura, mas sim um arranjo que muda a cultura e mentalidade, ela está para resolver, claro, melhorar a vida daqueles que estão lá dentro, aqueles que cumprem pena e aqueles que trabalham lá dentro, mas ela está para atingir e alcançar cada um de nós dentro das nossas casas, mas fora das nossas casas. Essa é a tal da segurança pública que muita gente vende caro, muita gente vende sofisticadamente, e que uma criança de 10 anos consegue fazer essa constatação de que depende de um arranjo elementar, mas que possa fazer sentido para dar certo. Essa é a ideia. É por isso que nós estamos aqui hoje. E a gente tem que cumprimentar a Paraíba por sair na frente do país e mostrar que neste bom exemplo, ou através desse bom exemplo, nós podemos chegar ao Brasil que todos nós sonhamos, desejamos, e um Brasil de inclusão para todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, tem a palavra o desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Um feliz e abençoado dia para nós, atendendo os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. A nominada já foi dada neste evento, dispenso, mas quero saudar todas as autoridades, deixar o abraço da presidência, as autoridades, os profissionais que aqui se encontram, senhores, senhoras, e novamente atendendo esses atos normativos. Eu sou Fred Coutinho, tenho 56 anos, 2 metros de altura, que dizem que eu não tenho mais 2 metros de altura mesmo, cabelo grisalho, estou na presidência do Tribunal de Justiça, neste momento vestindo um terno cinza, uma gravata listada preto e branco e a camisa branca. Eu trouxe um discurso escrito, mas após ouvir tantas palavras daqueles que me antecederam, eu preferi deixar-me falar pelo coração, pelo momento de improviso, porque falando com o coração atiça a alma e aguça o espírito. Então, não poderia deixar de iniciar agradecendo. Gratidão é uma das palavras mais sublimes existentes entre nós. Agradecer a beleza da arte. Nada melhor do que se iniciar qualquer solenidade com arte. E como foi bom ouvirmos as vozes da liberdade com músicas belas, a empolgação daqueles que estavam aqui nos brindando, não cantando, mas nos encantando com a beleza das músicas e de suas vozes. Este coral eu já conhecia desde antes, ainda quando corregedor, quando, Lanfred, visitamos todos os estabelecimentos prisionais na Paraíba e pudemos sentir, assistir e ver a realidade da carne e do osso daqueles que ali se encontram. Não só os reeducandos, mas também os profissionais que ali estão. E o que falar do movimento? Tudo. Sérgio, na música, na voz. Germana, com todos e todas que ali se encontravam e nos brindaram com a beleza da arte, através de uma peça que, como o Fred falou, disse tudo hoje.
Vocês representaram, vocês deram uma aula sobre a temática que estamos trazendo hoje aqui. Germana, receba o reconhecimento do Tribunal de Justiça, da presidência do Tribunal de Justiça, pelo que você fez, faz e fará e está fazendo em dar sonhos àqueles que ali se encontram, mas não só dar sonhos, transformar em realidade sonhos daqueles que ali estão. Parabéns, E falar da CRV é voltar no tempo e na história. Ou seja, como corregedor, estávamos no INCOGE, em São Luís, no Maranhão. E assistíamos os eventos, até que a participação do Lanfred, salvo engano, era o desembargador Velten, como corregedor, não era Paulo Velten, e muito entusiasmado, apresentando e olhando, curioso. Aí e achei interessantíssima a temática, porque toda mudança nós temos receio de enfrentar, nós temos uma aversão. Qualquer sistema, qualquer mudança até profissional, nós temos uma aversão de irmos para cima e enfrentarmos. E ali, olhando aquele evento, eu trouxe esse desafio para nós mesmos, juntamente com Cidinha, Eli e Fábio, principalmente Cidinha, que estava na área. E disse: Cidinha, por que não a Paraíba? Por que a gente é diferente dos outros e nós não podemos fazer? Nós vamos fazer. Cheguei para Lanfred e disse: Lanfred, se Maranhão é piloto, a Paraíba vai ser copiloto. Porque nós temos condições, sim, de enfrentar essa temática e vencermos. E a partir dali, com esforço e união dos poderes, da sociedade, do CNJ, Ministério da Justiça, a Secretaria Estadual Penitenciária, a quem eu reconheço, Rodrigo, e volto no nosso tempo também, quando lá na década de 90, mais precisamente eu em 94 e Rodrigo em 95, assumimos o Ministério Público. E voltando neste tempo, vendo os policiais penais aqui, só isso aqui já é um testemunho das mudanças que já aconteceram na Paraíba. Mas estamos a dever ainda. Não só a Paraíba, o Brasil está a dever no sistema prisional ainda. Então, lançamos o desafio, abraçamos a ideia. É difícil, não era fácil, não é fácil, principalmente cultural, que é uma imagem que passa, vamos soltar todo mundo, e não é isso. Nós queremos organização, somente organização. Lanfred resumiu tudo através de sua filha, e enfrentamos. Fomos sucedidos pelo desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, que abraçou a causa também, juntamente com o GMF e toda a equipe que ele leu aqui, que eu ratifico e subscrevo, parabenizando a todos, e avançamos. E a Paraíba hoje, o Lanfred estava me dizendo ali, deixou de ser copiloto e de forma atrevida, não foi que Cidinha disse, passamos a conduzir seu piloto. Isso é um orgulho muito grande para os paraibanos e para nós. A nossa pequenina Paraíba, muitas vezes esquecida, é protagonista de um momento histórico na mudança da vida do sistema prisional nacional. Isso é um orgulho muito grande. E o que falar dos profissionais? Só gratidão. Os policiais penais, os que fazem a área, a Defensoria Pública, a Secretaria, a SEAP, tão bem gerida pelo Dr. João Alves. E não posso deixar de agradecer a Tabata e toda a equipe do GMF aqui com ela à frente, o incansável. E o que dizer de um judiciário que tem à frente uma pessoa que me encantava já desde os bancos universitários. A gente, como professor,
ela como aluna, muito atenta, muito buscando sempre aprender mais, e hoje dá show no sistema prisional, na execução penal, que é a Andréa. Andréa, sem desmerecer nenhum juiz, porque os juízes paraibanos são bons, os servidores são bons, mas Andréa é diferenciada. Nasceu para esta função. Acompanhava com Andréa uma visita lá no PB1, quando ela, como foi dito aqui, sabia de tudo. Quando chegava um e se aproximava para conversar com elas, você aguarde, viu? Daqui a 2 anos a gente conversa. Então, essa era, e não é, e todos respeitando, mas é a forma de lidar. Não tem atraso, vive, dorme e sonha a execução penal. Parabéns, André. E voltando, quero dizer que a Paraíba está, sim, de portas abertas para aperfeiçoarmos o sistema prisional. Toda política pública voltada para a cidadania deve ser abraçada, acolhida e, acima de tudo, exercida. Não só com palavras, porque o resumo de tudo isso aqui já era na parte final da peça, quando se perguntou, isso aqui vai dar em quê? Em nada? É mais uma para foto? É mais um evento para registrarmos o quê? E ela mesma respondia, já deu, estamos aqui. Inclusão. Então, para mim, eu saio daqui super feliz. Desafio dado, desafio enfrentado e desafio sendo vencido. Agradecer a todos que estão imbuídos neste propósito, o propósito dessa política pública melhorar verdadeiramente, não só com palavras, mas com ações. Eu aprendi uma frase e nunca esqueci dessa, porque é fácil criticar e deitar, difícil é levantar e agir. A Paraíba levantou e está agindo. E finalizando, eu digo que a Paraíba está dizendo, nós queremos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. E nós vamos e estamos fazendo diferente. Obrigado a todos e a todas. Encerramos, portanto, a solenidade de instalação da Central de Regulação de Vagas. Agradecemos a presença de todos e todas. Desejamos uma excelente tarde.